Bom dia a todos, aqui é o professor Matheus que está falando e nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a instrumentação cirúrgica. Eu sei que alguns alunos já tiveram essa aula porque a prática é dividida em metade da turma, então tem parte que ainda não teve também, por isso que a gente vai colocar essa aula prática dessa quarta-feira, como também já a parte de instrumentais para todo mundo poder ter essa parte que é importantíssima também da nossa disciplina. Então essa aqui é a forma base com que a gente costuma montar uma mesa. Como eu tinha dito na aula teórica, não existe uma maneira 100% única e correta de fazer a montagem de uma mesa. Existem variações de acordo com as escolas que a gente vai, de acordo com os hospitais que a gente vai. Então cada um acaba se adaptando à forma com que melhor a equipe cirúrgica consegue conversar durante o procedimento. Então não existe algo 100% certo, 100% errado aqui, ou é muito difícil que isso aconteça. O que a gente costuma ver na maioria das mesas, que quase todo lugar que a gente vai ver, quase toda pessoa que vai montar a gente vai identificar, são as divisões principais que são de diérese, hemostasia e síntese. Diérese sendo tudo que corta basicamente, então a gente olha aqui e a gente consegue identificar os bisturis e as tesouras. Hemostasia são as pinças que a gente usa para fazer a oclusão dos vasos, evitar o sangramento. Então elas ficam aqui, é o conjunto das pinças hemostáticas. Depois a gente tem a parte de síntese, que é onde a gente tem aqui o porta-agulha, a dente de rato e a anatômica, que no momento eu estou sem a anatômica aqui, mas que ela fica aqui no canto. E por último, os acessórios, aqui em toda essa região. E que daí engloba todas as outras pinças que não se encaixam nem na síntese, nem na hemostasia e nem na diérese. Essa ordem, a diérese está aqui nesse canto, ou ela está aqui nesse outro, ou em alguma outra parte da mesa, isso pode variar de cirurgião para cirurgião, de escola para escola, e também às vezes a disposição dentro do material. Por exemplo, às vezes tem gente que pode colocar primeiro a tesoura de Metzenbaum e depois a tesoura de Maio, né? Isso vai variar de lugar para lugar às vezes, ou inverter a ordem dos acessórios, primeiro Alice, depois a Farabelf, mas isso são detalhes e que a gente acaba se adaptando de acordo com o lugar em que a gente está e de acordo com a nossa realidade. Mas essa divisão primária de diérese, hemostasia, síntese e acessórios é importante que aconteça. Apresentando cada um dos instrumentais agora, a gente tem, vamos começar aqui pela diérese, a gente tem a lâmina o cabo do bisturi e a lâmina do bisturi, que creio que todo mundo já conheça, já tenha visto alguma vez antes, né? A gente tem aqui o cabo número 4 e o cabo número 3. Ambos para lâminas diferentes, para lâminas específicas. É possível perceber que um cabo é um pouco mais fino que o outro e um pouco mais grosso, então eles encaixam, eles são pertinentes a lâminas diferentes. Para colocar aqui a lâmina no bisturi, o mais recomendado é que a gente use ou porta-agulha ou uma pinça para evitar que a gente se machuque mesmo. Eu vou pegar aqui uma pinça para dar de exemplo. A gente, para colocar essa lâmina no bisturi, sempre vai prender com a pinça. A gente sempre vai prender com a pinça na parte onde é inteira da lâmina, não vai colocar a pinça aqui no meio do buraco em si, senão você não vai conseguir progredir o bisturi. Então prende aqui aonde está a lâmina inteira, deixando todo o vão ali livre. E daí podem perceber que o cabo do bisturi e a lâmina, eles têm um certo enviesamento, eles sempre vão ter essa parte um pouquinho mais... Vocês podem perceber que o cabo do bisturi, ele sempre vai ter uma parte um pouco mais enviesada, vai ter uma quebrada ali, um viés no cabo do bisturi, e que a lâmina do bisturi também tem uma descida ali. Essa base dela, ela não é reta, ela tem um viés ali. Isso justamente para você conseguir saber a forma certa de colocar a lâmina no bisturi e colocar as duas partes ali, a base da lâmina com o viés do bisturi
de uma maneira que eles fiquem encaixados, que eles fiquem ali paralelos um ao outro. O que a gente vai fazer é basicamente só mirar o trilho que tem. Vocês podem perceber que no cabo do bisturi tem um trilho ali onde pode encaixar a lâmina do bisturi. A gente vai mirar esse trilho dentro do buraco do bisturi e tracionar a lâmina até ela ficar encaixada. Encaixou, solta a hemostática e está preso o seu cabo de bisturi. Um detalhe é que a gente sempre procura deixar o cabo do bisturi e a lâmina do bisturi assim, virada para dentro da mesa. Não deixa dessa maneira. Assim, ó, do jeito que está deixando assim, a gente consegue ver que a lâmina do bisturi, que a parte do corte do bisturi, está para fora da mesa. O ideal é que ela fique para dentro da mesa, dessa maneira. Por que isso? Pensando que eu sou aqui o instrumentador e aqui na minha frente vai ter a mesa cirúrgica. Quando alguém me pede o bisturi, eu vou pegar ele da maneira mais prática para mim, que é simplesmente pegar ele aqui pela minha lateral e entregar para a pessoa. Percebam que quando eu estou entregando assim, a lâmina está livre, a lâmina não está virada para a minha mão e nem apontada para o cirurgião. Por isso que a gente deixa dessa maneira, para pegar da maneira mais fácil o bisturi e entregar da maneira mais segura. Se eu deixo o bisturi ao contrário e eu pego, na hora que o cirurgião puxa o bisturi, ele pode cortar a minha mão na própria puxada se ele puxar com pressa. Por isso que a gente deixa assim, a maneira mais segura de todos se protegerem da lâmina do bisturi.